Novembro chegou, e com ele, o sopro suave de uma nova oportunidade que o universo estende diante de você como um grande tapete dourado. É o mês em que as portas da abundância se abrem para quem ousa falar a linguagem da fé, e cada palavra dita com intenção se transforma em semente de prosperidade. Imagine o ar deste mês carregando promessas invisíveis, vibrando com potencial, como se o próprio cosmos esperasse que você pronunciasse a senha mágica que desperta a sua fortuna. É isso que Florence Scovel Shinn ensinava. A palavra tem poder criador, e o que você fala, sente e acredita, o universo se apressa em transformar em forma. Então a pergunta é: o que você tem dito ao universo? Que está cansado, sem sorte, que o dinheiro é difícil, que a vida é pesada? Ou você tem ousado declarar que novembro é o seu mês de colheita, que a abundância é sua herança natural e que tudo o que é bom corre em sua direção neste exato instante? Pense nisso, porque novembro é um novo capítulo cósmico, um campo fértil esperando pelas suas ordens. Há quem veja apenas mais um mês no calendário, mas há quem enxergue um cheque cósmico em branco, pronto para ser preenchido com sonhos, riquezas e oportunidades. E o detalhe é que esse cheque tem o seu nome escrito em letras de luz. O universo está perguntando: o que você quer que eu manifeste por você agora? E a resposta não vem do medo, vem da declaração. A cada manhã, quando você desperta, o cosmos se reorganiza ao redor da sua vibração. Ele ouve o tom do que você diz e responde sem hesitar. Diga: eu sou próspero, e as circunstâncias começam a se mover. Diga: nada dá certo, e o mesmo poder se inclina para provar o que você acabou de afirmar. Florence dizia: a palavra é a sua varinha mágica. E se você soubesse o quanto isso é verdadeiro, mediria cada pensamento, cada murmúrio, cada suspiro, porque todos eles são ordens energéticas em forma vibracional. Novembro é o momento perfeito para despertar essa consciência criadora. O vento mudou, a energia do ano se transforma, e você tem em mãos a chance de dar uma nova direção ao seu destino. Quantas vezes você já desejou que as coisas fluíssem, que o dinheiro viesse com leveza, que as portas se abrissem? Talvez tenha pensado: se bastasse falar para o universo, eu já estaria rica agora. Mas é justamente aí que está o segredo. Não basta falar com dúvida. É preciso declarar com fé. A diferença entre o desejo e a manifestação é a certeza. Florence ensinava que o verbo tem alma, e quando você o pronuncia com convicção, ele se torna carne, se torna matéria, se torna vida. Não é sobre tentar convencer o universo, é sobre lembrar o universo de quem você é. Filha, filho da abundância infinita. E novembro está sussurrando: volte ao seu poder, fale com autoridade, comande a sua realidade. Sinta o ar desse mês. Há algo nele. Uma vibração de novos começos, de reconexão com o seu próprio valor. Enquanto outros se despedem do ano com cansaço, você pode escolher se erguer agora. O universo não opera no tempo do calendário humano. Ele responde ao tempo da sua fé. E se você decidir que novembro será o mês mais próspero da sua vida até agora, o cosmos moverá montanhas para te provar que você estava certa. Mas há uma condição. Você precisa dar a ordem. Precisa declarar com o coração, não com o medo. Porque o medo também é um pedido, e ele é atendido com a mesma eficiência que o amor. Então, o que você vai declarar hoje? Vai continuar repetindo histórias de escassez ou vai dizer: eu recebo a abundância do universo agora? Vai falar sobre o que falta ou sobre o que flui? Vai reforçar a dúvida ou a certeza? Pare por um momento e imagine que o universo está te ouvindo neste exato segundo. Imagine uma luz dourada te envolvendo, uma energia suave, amorosa e poderosa dizendo: tudo o que você disser agora será feito. O que sai da sua boca? Que você é abençoado? Que tudo está cooperando ao seu favor? Que novembro trará surpresas financeiras, oportunidades inesperadas, conexões divinas? Se você ainda não consegue acreditar totalmente, tudo bem, comece pela escolha de falar diferente. Florence dizia que nenhuma palavra volta vazia, ou seja, até mesmo as palavras ditas com timidez se tornam vibrações que buscam se concretizar. Por isso, o simples ato de dizer: eu recebo a prosperidade divina, já é o primeiro passo de um milagre. O universo não entende não posso, é difícil, não mereço. Ele entende frequência, ele entende vibração.
E toda vez que você declara algo com emoção, essa emoção é o bilhete de entrada para uma nova realidade. Pense, você vibra em escassez ou em abundância? Você fala do que quer ou do que teme? O universo não julga, apenas replica. E novembro está pronto para ser o espelho daquilo que você escolher ver. Então veja-se rica, veja-se realizada. Veja-se sorrindo ao abrir aquela mensagem inesperada de boas notícias. Veja-se recebendo aquele valor que parecia impossível. Veja-se entrando em lugares onde antes duvidava pertencer. Sinta a energia da abundância agora mesmo, como se ela já fosse sua. Por que é? E se eu te dissesse que existe uma chave simples para isso? Uma frase, uma afirmação. Algo tão poderoso que, quando dito com fé e intenção, muda a vibração da sua vida em minutos. É o que Florence chamaria de a palavra mágica da criação. Quando você diz essa frase, é como se o universo parasse tudo para te ouvir. Porque o que o universo ama é clareza. Ele responde à confiança, não à hesitação. E quando você declara o que quer sem medo, você entra em alinhamento com a energia da criação. Não é sobre forçar nada, é sobre se tornar a própria vibração daquilo que deseja. E esse é o convite de novembro. Não apenas pedir, mas ordenar. Não apenas sonhar, mas decretar. Porque o tempo dos pedidos tímidos acabou. É hora de dar ordens ao universo com fé. Agora, feche os olhos por um instante e imagine o universo diante de você, vasto, infinito, silencioso. Você sente o vento tocar o seu rosto, o som distante das estrelas vibrando e percebe, você está diante da força que cria galáxias, mas também floresce jardins. Essa força está te ouvindo. E tudo o que ela quer é uma direção, um comando, uma palavra. Diga isso, e as engrenagens cósmicas começam a girar. As portas se abrem, os caminhos se iluminam, o dinheiro encontra a sua rota até você, e o amor, a saúde, a paz, tudo volta a fluir. Novembro não precisa ser mais um mês. Ele pode ser o início do seu renascimento espiritual e material. Tudo começa com uma escolha, e essa escolha é feita na sua voz, na sua vibração, na sua intenção. Então, respire fundo e diga comigo, não com pressa, mas com fé. Eu me abro agora para a abundância infinita do universo. Eu sou merecedor de prosperidade, riqueza e alegria. Tudo o que eu preciso flui até mim com facilidade. Novembro é o mês em que o universo me abençoa com milagres diários. Assim é. E sinta, porque nesse exato instante, você acabou de acender a centelha da criação. O universo ouviu, e agora tudo começa a se alinhar. Agora que você já compreendeu o poder da palavra e a energia que ela carrega, é hora de mergulhar mais fundo. O universo não é um mistério distante. É uma força viva, inteligente e responsiva, moldada pela frequência da sua consciência. Florence dizia, o jogo da vida é um jogo de bumerangue. Tudo o que você envia, volta. E é exatamente isso que acontece com o que você diz, pensa e sente. As suas palavras são comandos vibracionais e elas constroem, tijolo por tijolo, a arquitetura invisível da sua realidade. Quando você fala com fé, está dando forma à matéria. Quando você reclama, está semeando caos no campo energético que te cerca. Não existe palavra neutra. Cada frase é uma semente que encontrará um solo fértil em algum canto do tempo. A pergunta é, o que você tem semeado? Talvez você tenha se acostumado a pensar que a vida acontece de fora para dentro, que as circunstâncias definem o seu humor, que o dinheiro no banco dita o seu valor, que o sucesso depende de fatores externos. Mas Florence te convida a inverter essa lógica. O mundo não acontece para você, ele acontece por meio de você. O que você vibra internamente, o universo materializa externamente. Isso não é magia, é lei, é física espiritual. Pense em ondas sonoras, em frequências de rádio, em campos magnéticos. Tudo responde à sintonia. Você não consegue ouvir a estação da alegria se continua sintonizando a frequência da falta. O segredo é mudar o canal. E esse canal é a palavra. Quando você declara, eu sou abundante, está trocando de frequência. Está deixando o velho programa de escassez e sintonizando com a estação da prosperidade. O universo capta o novo sinal e reorganiza tudo para que o externo reflita o interno. Mas há um detalhe importante que Florence sempre enfatizava. A palavra só tem poder quando vem acompanhada da crença.
Não adianta repetir mecanicamente, sem emoção. O verbo precisa estar carregado de fé viva, de sentimento real. É por isso que tantas pessoas dizem afirmações e não veem resultados, porque dizem com medo, com pressa, com dúvida. E o universo responde à energia por trás das palavras, não apenas ao som delas. Por isso, antes de dar ordens ao cosmos, é preciso alinhar a vibração do coração. Você precisa sentir o que diz, precisa encarnar a energia do que quer atrair. A palavra é o comando, mas o sentimento é o combustível. Imagine um decreto vazio como um papel sem tinta. Ele não deixa marca. Mas um decreto com fé é fogo gravado no campo quântico. Ele emite uma luz tão intensa que tudo ao redor começa a se alinhar com ele. Então, como aplicar isso na prática? Florence propunha um método simples, mas transformador. Um ritual verbal e emocional que você pode praticar todos os dias, especialmente neste mês de novembro, quando as energias de manifestação estão mais abertas. O método tem 3 etapas sagradas. Fale, veja e liberte. Fale. A primeira etapa é a mais poderosa e a mais negligenciada. Usar a voz como instrumento de criação. A fala é uma ferramenta divina. Quando você pronuncia algo, as suas cordas vocais vibram e essa vibração gera ondas sonoras que viajam no espaço. Essas ondas interagem com o campo energético à sua volta. A ciência já sabe que as ondas sonoras podem reorganizar partículas físicas. Experimente colocar areia sobre uma placa e emitir um som. A areia se organiza em padrões geométricos perfeitos. É o poder da vibração em ação. Agora imagine o que as suas palavras fazem com as partículas da sua realidade. Toda vez que você diz "eu sou pobre", está esculpindo esse padrão no seu campo vibracional. Toda vez que você diz "eu sou próspero", está reconfigurando o mesmo campo para manifestar abundância. É simples, mas profundo. O verbo sou é o código da criação. Ele não descreve algo, ele declara algo. E o universo toma nota. Por isso, comece seus dias com afirmações poderosas. Fale com intenção, como quem dá ordens a um exército de energia invisível. Eu comando agora que a abundância flua livremente em todas as áreas da minha vida. O dinheiro vem a mim com facilidade, alegria e frequência crescente. Eu sou um ímã de prosperidade. Diga com voz firme, com o peito aberto, com o coração vibrando. Sinta cada palavra como se fosse uma chave, abrindo cofres celestiais. Florence dizia: nenhuma palavra é perdida. Cada palavra é uma semente que cresce em seu próprio solo. Então, se hoje o seu jardim interior ainda tem ervas daninhas de medo, não se culpe. Apenas comece a plantar flores de fé todos os dias com a sua fala. O jardim vai mudar, inevitavelmente. Veja, a segunda etapa é a visualização criativa. Depois de falar, você precisa ver, não com os olhos físicos, mas com os olhos da imaginação. Florence dizia que a imaginação é o estúdio de Deus. É onde a criação acontece antes de se tornar visível. Tudo o que existe, uma casa, um carro, uma música, foi primeiro uma imagem na mente de alguém. Então veja a sua prosperidade. Veja o seu novembro como um cenário dourado, cheio de oportunidades, portas se abrindo, encontros divinos acontecendo. Imagine-se abrindo uma mensagem com boas notícias, recebendo um valor inesperado, sorrindo ao sentir a vida fluindo com leveza. Não é fingimento, é criação consciente. Quando você visualiza, está dando forma energética àquilo que deseja. E o cérebro não diferencia o que é imaginado do que é real. As mesmas regiões que se ativam quando você vive algo, se ativam quando você imagina intensamente. Então, cada imagem mental é um ensaio vibracional da realidade que está por vir. Crie um pequeno ritual visual. Feche os olhos e veja o dinheiro entrando na sua conta com gratidão. Veja-se compartilhando abundância com os outros. Veja seu corpo saudável, sua mente em paz, sua vida equilibrada. Faça isso com detalhes sensoriais. Veja as cores, sinta o cheiro, ouça os sons. O segredo é tornar a visão tão real dentro de você que o universo não tenha escolha, senão refletir isso fora de você. Porque o universo é um espelho, e ele só devolve o que você mostra a ele internamente. Liberte. E por fim, o terceiro passo: soltar. Depois de falar e ver, você precisa libertar. Este é o ponto onde muitos travam, porque querem controlar o como. Querem ditar o caminho, o tempo, o formato. Mas Florence nos lembrava:
O caminho certo se revela sem esforço quando você entrega com fé. Soltar é o ato mais poderoso de confiança que existe. É dizer ao universo: eu confio em ti mais do que nas aparências. É largar o medo de que algo não vá acontecer e descansar na certeza de que o que é seu já está a caminho. Quando você libera, você abre espaço para o fluxo. E é nesse espaço que os milagres acontecem. Gratidão é a chave para essa libertação, porque a gratidão já pressupõe que algo foi recebido. Quando você agradece por algo antes de vê-lo, o universo entende que a entrega já foi feita. E ele responde: então diga: eu agradeço por todas as bênçãos que o universo já está manifestando neste novembro. Eu libero o controle e confio no tempo divino. Tudo chega na hora certa. Diga com amor. Diga e sinta o alívio. Porque quando você solta, o campo energético se alinha. O fluxo volta, e o que parecia travado começa a fluir naturalmente. Não há esforço, apenas entrega. Agora, perceba como essas 3 etapas, fale, veja, liberte, são como uma dança cósmica. Falar é o comando, ver é o molde, libertar é o movimento. Quando você pratica as 3, cria uma sinfonia vibracional perfeita entre você e o universo. É o que Florence chamaria de oração em ação. E isso não é teoria, é prática viva. O segredo está na constância. Repetir todos os dias, não como um dever, mas como um ato de poder. Porque cada repetição reforça a frequência. Cada palavra repetida é um martelo batendo na rocha do impossível, até que o milagre se abra como uma fonte de luz. A energia de novembro amplifica esse processo. É um mês de transição energética, um ponto de virada vibracional no ano. As portas espirituais estão mais abertas, a intuição mais afiada, a sincronicidade mais ativa. É o momento ideal para refazer pactos com a abundância. Florence dizia que a fé é o ponto de contato entre o invisível e o visível. Então, mantenha-se fiel à visão, mesmo quando nada parecer mudar. É exatamente aí que o poder se manifesta, no intervalo entre o decreto e a evidência. Continue afirmando: tudo está se encaixando ao meu favor. As coisas estão se movendo, mesmo que eu ainda não veja. Porque o invisível trabalha em silêncio. As engrenagens do cosmos giram quando você descansa na fé. E lembre-se, você não está pedindo nada impossível. A abundância é o seu estado natural. A escassez é aprendida, é programada, é uma ilusão coletiva. Desde criança, te ensinaram que dinheiro é difícil, que riqueza é para poucos, que Deus ajuda quem cedo madruga. Mas a verdade é que o universo ajuda quem acredita. A prosperidade não é recompensa, é reflexo. Quando você se alinha com ela, ela vem. Quando você vibra em medo, ela se distancia. Florence dizia: nada é muito bom para ser verdade. Essa frase é uma chave. Porque ela destrói a crença de que o bem é raro, de que o sucesso é sorte, de que a abundância é exceção. O bem é natural, a escassez é resistência. E quando você diz: eu permito, o bem flui. Neste exato momento, há bênçãos procurando um lar. Ideias, oportunidades, valores, pessoas certas. Elas estão flutuando no campo quântico, esperando uma frequência compatível. E essa frequência é a sua vibração de aceitação. Quando você fala eu recebo, você se torna o endereço onde os milagres podem bater à porta. Florence diria que a palavra é o convite e novembro é o banquete. A mesa está posta. O que falta é você dizer: eu aceito. Talvez você ainda sinta resistência, talvez parte de você duvide. Tudo bem, a dúvida não te desqualifica, apenas te pede presença. Fale mesmo com medo, veja mesmo na incerteza, liberte mesmo no escuro. Porque a prática constante dissolve a dúvida. A fé cresce com o uso. E o universo não exige perfeição, ele responde à intenção. Se você dá um passo, ele dá 10. Se você se abre um pouco, ele escancara o resto. A cada manhã de novembro, lembre-se disso. As forças do bem estão a seu favor, esperando sua permissão para agir. Diga, veja, liberte e permita-se viver o milagre. Chegamos ao momento em que tudo se encontra. O ponto onde o ensinamento se transforma em prática viva. Você já compreendeu o poder da palavra, o valor da visualização e a força da entrega. Agora, é hora de unir tudo em um estado de consciência permanente. Florence dizia que o jogo da vida não é vencido pela força, mas pela fé.
E novembro está te convidando a jogar com novas regras. As regras da abundância divina, da certeza interior, do comando consciente. Este mês não é um acaso no calendário. É um chamado vibracional para que você assuma o trono da sua própria criação. Tudo o que você aprendeu até aqui se resume a uma única verdade. Você é a voz que o universo ouve. Então, olhe para este momento. Respire. Sinta a energia do ar. Ela está viva, respondendo à sua presença. Cada respiração é uma troca com o cosmos. Você inspira vida, expira intenção. Você não está separado do universo. Você é o próprio universo se experimentando como um ser humano. E o que você fala, pensa e sente não se perde, se propaga. Tudo o que foi dito com fé volta multiplicado. É a lei do retorno, a dança eterna entre causa e efeito. E é por isso que, a partir de hoje, cada palavra que sair da sua boca deve ser uma bênção. Não diga o que não quer viver. Diga apenas o que deseja expandir. Porque a vida é um eco, e novembro é o vale onde o eco volta mais rápido. Veja como as coisas mudam quando você muda. Observe os sinais, pequenas coincidências, mensagens inesperadas, números repetidos, pessoas que surgem com as respostas que você precisava. Esses são os murmúrios do universo dizendo: eu te ouvi. E cada vez que você reconhece esses sinais, você fortalece a ponte entre o invisível e o visível. A fé é esse reconhecimento. Não é esperar o milagre, é percebê-lo no caminho. Florence ensinava que o milagre não é algo que vem de fora, mas algo que brota de dentro quando você permite. O que bloqueia o fluxo não é a falta de merecimento, é a resistência. E essa resistência se dissolve quando você fala palavras de poder. Por isso, pratique todos os dias o decreto da abundância. Fale, veja e liberte com o coração aberto. Faça disso um hábito sagrado. Porque quando o verbo se torna rotina, o milagre se torna cotidiano. Imagine o seu novembro daqui a algumas semanas. Imagine olhar para trás e perceber que tudo começou com uma simples frase: eu me abro para a abundância do universo. Uma frase que mudou o curso dos seus dias. Você começou a pensar diferente, a sentir diferente, a falar diferente. E o universo respondeu. Ele sempre responde. É como ajustar o espelho. Quando você muda o ângulo, a imagem refletida também muda. E, de repente, o que antes parecia impossível começa a se manifestar naturalmente. As portas que estavam fechadas se abrem, as oportunidades surgem, o dinheiro flui, o corpo se fortalece, o coração se acalma. Porque o seu campo vibracional foi reconfigurado. Você deixou de implorar e começou a ordenar. Você saiu do modo sobrevivência e entrou no modo criação. Esse é o poder que Florence queria que cada alma compreendesse. O poder de comandar o invisível com a fé. E não é uma fé cega. É uma fé consciente, embasada tanto na espiritualidade quanto na ciência. A física quântica já provou que o observador influencia o observado. A consciência cria o colapso da onda em partícula. Em outras palavras, a realidade se molda à sua percepção. Quando você observa algo com emoção e intenção, você altera a estrutura do campo quântico. Isso significa que suas palavras, pensamentos e imagens mentais literalmente moldam a matéria. Florence apenas disse o que a ciência veio confirmar. A palavra é uma forma de energia criadora. Então, se o mundo é feito de energia e você é um campo vibracional, a conclusão é simples. Você nunca foi vítima. Sempre foi criador. Mas o verdadeiro domínio espiritual não é sobre controlar tudo, e sim sobre confiar em tudo. Confiar que o bem está sempre agindo, mesmo quando o cenário parece o contrário. Confiar que cada aparente atraso é uma preparação. Confiar que o invisível sabe o caminho melhor do que o seu medo. Por isso, Florence dizia: nenhum homem perde o que é seu, nem atrai o que não é da sua vibração. Tudo o que é seu está vindo, basta se alinhar. E a forma de se alinhar é simples: fale com fé, veja com amor e liberte com gratidão. É um ciclo sagrado que te coloca em sintonia com o fluxo natural da vida. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando: mas e se eu falhar? E se eu não conseguir manter a fé? A resposta é: continue, persevere. Cada vez que você volta à prática, você enfraquece a velha vibração e fortalece a nova. É como mudar o curso de um rio. No início, a água ainda tenta seguir o caminho antigo, mas com o tempo, ela se acostuma ao novo leito. A fé é isso: redirecionar o fluxo até que o novo caminho se torne natural.
E, acredite, vai se tornar. Porque você está aprendendo a viver em harmonia com as leis universais. E quando você respeita essas leis, tudo se encaixa. A lei da palavra, a lei da fé, a lei da correspondência, todas dizem o mesmo. O que está dentro é o que se manifesta fora. Então cultive um jardim interior fértil. Cuide dos seus pensamentos como quem cuida de flores raras. Regue-os com afirmações, com gratidão, com amor. Tire as ervas daninhas da dúvida, da comparação, da autossabotagem. Lembre-se, você não está competindo com ninguém. Está colaborando com o universo. E o universo é infinito, há o suficiente para todos. A abundância não é um pedaço de bolo a ser disputado. É um oceano sem fim, e você tem um copo do tamanho da sua crença. Se quiser mais, apenas amplie o copo. Expanda a mente, eleve o coração, declare mais alto. Eu recebo tudo o que o universo deseja me dar. E ele vai te dar. Agora, feche os olhos por um instante e visualize o seu novembro brilhando. Veja um caminho dourado se abrindo à sua frente, cheio de luz e movimento. Sinta a energia da gratidão subindo do seu peito como uma onda quente. Diga em voz alta, com convicção e alegria: novembro acontece por mim, não contra mim. O universo conspira a meu favor. Tudo o que eu preciso já está a caminho. Eu sou abundância, eu sou prosperidade, eu sou bênção. Repita até sentir o corpo inteiro vibrar. Porque esse é o ponto da criação, quando o verbo e o sentimento se tornam um só. Nesse instante, você não está apenas afirmando, você está comandando. E o universo, que é sensível à sua vibração, responde imediatamente. Talvez você não veja agora, mas as peças estão se movendo. O que parecia parado está se realinhando. As bênçãos estão te procurando neste exato segundo. Lembre-se do que Florence dizia: nenhuma palavra volta vazia. E por isso, toda vez que você declara algo de forma consciente, você planta um futuro. Continue falando palavras de poder durante todo este mês. Escreva-as, leia-as em voz alta, repita enquanto caminha, enquanto toma banho, enquanto olha para o céu. Faça da abundância uma conversa diária, e cada vez que o medo tentar falar, responda com autoridade: eu comando agora que a paz e a riqueza se manifestem. Porque o medo é apenas o último eco da escassez se dissipando. Ele não tem poder diante da sua decisão firme de viver em abundância. E se um dia a dúvida voltar, e ela sempre tenta, lembre-se deste momento. Lembre-se do que você sentiu quando entendeu que o poder estava em você. Lembre-se do ar diferente de novembro, do toque invisível do universo dizendo: eu te ouvi. Lembre-se de que cada afirmação dita com fé se torna uma ponte entre o invisível e o visível. E quando tudo parecer difícil, repita: tudo está se movendo a meu favor, mesmo que eu ainda não veja. Isso é fé ativa. Isso é a linguagem que o universo entende. Agora, enquanto este vídeo chega ao fim, saiba que ele não é um encerramento, é um início. Porque o poder não está nas palavras que você ouviu, mas naquilo que você vai dizer a partir de agora. Cada novo amanhecer de novembro é um palco para você praticar o seu comando divino. Fale com fé, veja com o coração, liberte com gratidão e permita que o universo faça o resto. Porque ele fará, ele sempre faz. O universo adora surpreender quem ousa acreditar. Florence Scovel Shinn diria que a vida é um jogo espiritual e que você acaba de lembrar as regras. O verbo cria, a fé sustenta, a gratidão libera. Então jogue com leveza, jogue com alegria, jogue sabendo que a vitória já é sua. E quando novembro terminar, olhe para trás e sorria. Porque você não apenas sobreviveu, você criou abundância, criou paz, criou possibilidades. Você se tornou co-criador consciente da sua realidade. E tudo começou com uma simples decisão: dizer o que o universo precisava ouvir para te abençoar. Agora é a sua vez. Diga: eu me abro para a abundância do universo. E observe o milagre acontecer.